Fala, meu povo, e aí, como é que vocês estão? Pessoal, tenho tentado chegar em casa do trabalho, me preparar para gravar os meus vídeos. Tem sido muito difícil, principalmente porque no Rio de Janeiro tem estado muito calor esses dias, muito calor mesmo. Claro que eu preferiria estar gravando em casa, no meu quarto. Tenho os suportes ali que me ajudam, me auxiliam com relação à filmagem, à iluminação, à acústica, tudo isso. Só que eu não tenho conseguido me preparar para poder gravar. E às vezes que eu consegui gravar, eu não consegui editar o meu vídeo. Eu gravo no celular da minha esposa em casa, que é muito melhor do que o meu. E tá tudo bem com isso, eu fico feliz que o dela seja realmente melhor que o meu. Muito melhor. Só que na hora de passar a filmagem pro computador ou pro meu celular para poder editar, eu não consigo. E aí eu falei assim, bom, eu tenho uma outra medida, eu vou comprar um suporte de celular para carro e vou gravar pra galera enquanto eu estiver trabalhando. Vocês sabem que eu sou consultor ambiental, trabalho praticamente em boa parte do estado do Rio de Janeiro. Agora eu estou indo para Silva Jardim, resolvi uma questão de licenciamento ambiental lá e aproveitei a oportunidade aqui para a gente trocar uma ideia, bater um papo com vocês. Bom, hoje eu queria falar com vocês sobre a minha origem no neopentecostalismo. Eu vim de uma igreja neopentecostal, fazia parte dessa igreja desde os meus 8 anos de idade. Então, eu posso dizer com certeza que eu conheço as entranhas do neopentecostalismo. Eu sei como as coisas funcionam por lá. E graças a Deus hoje eu tenho um entendimento bíblico correto do que deve ser uma igreja, como uma igreja deve se comportar, como uma igreja deve apresentar não somente Cristo, mas a palavra de Deus como num todo. E graças a Deus hoje eu não faço mais parte dessa igreja, mas eu queria compartilhar com vocês aqui algumas situações que são bem características das igrejas neopentecostais. Claro que quando eu estava lá, eu não enxergava o todo, hoje eu enxergo o todo, e assim, elas são muito parecidas, muito parecidas. Bom, vou contar um pouquinho da minha história. Eu comecei nessa igreja, eu tinha por volta de 8 a 9 anos de idade, então eu era uma criança. Passei por todas as etapas que uma pessoa pode passar dentro da igreja, dentro dessa igreja, desse tipo de igreja, né? Igreja neopentecostal. Eu com 12 anos me batizei, 12 anos era a idade permitida, 12 anos me batizei. Com 13 anos eu já fazia parte do ministério, da igreja, 13 anos de idade. Eu era profeta. O que era um profeta? O profeta era alguém que profetizava, que dizia, eis a minha palavra, eis a palavra do Senhor, e falava como se fosse o próprio Deus falando, profeta. Então meu primeiro cargo na igreja foi o cargo de profeta. Para uma pessoa ser profeta, primeiro ela precisa ser batizada com o Espírito Santo e começar a falar línguas estranhas. Então depois que eu fui batizado com o Espírito Santo, passei a falar línguas estranhas. Em seguida comecei a profetizar. Então com 12 anos eu já fazia isso, com 13 anos. Então eu fui colocado no ministério. Com 15 anos eu me tornei diácono da igreja. Então eu era diácono profeta. Com 15 anos, uma criança. Hoje eu posso dizer com certeza que com 15 anos uma criança foi colocada no ministério para exercer o diaconato. Eu não tinha nenhuma das especificações pré-estabelecidas na Bíblia para ser diácono. Marido de uma só mulher, que governe bem sua casa, que tenha seus filhos em sujeição, não dado a muito vinho. Bom, não dado a muito vinho talvez era a única que eu era, né? Porque nem idade para ser casado, para ter filhos eu tinha. E também não tinha idade para beber, então... Bom, então com 15 anos eu era diácono e profeta. Sempre muito atuante, um jovem dedicado na igreja, tendo convicção de que tinha um chamado de Deus.
Só que eu não tinha a menor noção de onde eu estava. Então, tudo que acontecia ali eu acreditava que era plenamente bíblico, pela forma como nós éramos ensinados. Eu ainda não tinha esse senso crítico. É muito difícil você estar num lugar em que as coisas não são ensinadas como devem ser ensinadas, biblicamente ensinadas. É muito difícil você perceber que as coisas estão erradas. Você está num ambiente em que tudo acontece, em que a maioria das coisas que acontecem está errado, e não tem ninguém para te falar isso está errado, fica difícil você perceber. Então era mais ou menos assim, eu estava em profunda ignorância com tudo o que acontecia lá. Então eu acreditava piamente que tudo aquilo era verdade, que eu abria a boca e dizia: eis a palavra do Senhor, ainda nesta semana te livrei da morte, e te digo, meu filho, minha filha. Era assim, a gente profetizava tanto coletivamente quanto individualmente, orava as pessoas no final do culto. Todo culto tem profecia. Todo culto tem profecia. Na verdade, o que me parece é que não é Deus que diz ao profeta: diga ao meu povo. É o profeta que dizia para Deus: eu preciso dizer algo, me diga o que eu tenho para dizer. É mais ou menos assim. Todo culto tinha profecia, e alguém era então responsável por profetizar. Bom, sempre muito atuante como jovem, atuante na mocidade, fui líder de mocidade, sempre com muita desenvoltura, né? O meu jeito de ser e tudo mais. Jovens assim ganham um pouco de destaque nessas igrejas, e a tendência é que eles avancem mais rápido. Foi o meu caso. Então, 13 anos profeta, 15 anos diácono, eu fui indicado, né, ou consagrado, ou sagrado, eu fui ou nomeado, não importa. Eu fui colocado como líder de uma igreja. Eu não era pastor, eu era missionário. Nessa igreja só existiam 5 pastores, que eram faziam o papel de bispos, digamos assim, em algumas outras igrejas, que são responsáveis por várias igrejas. Quem era responsável por uma igreja só não era pastor, era missionário. Embora eu exercesse um papel de pastor, eu pastoreava a igreja. E fiquei nessa igreja ali exercendo o papel de pastor, mas com o título de missionário, durante 10 anos. Sempre com muita sinceridade em fazer tudo que eu fazia para Deus. Eu acreditava que estava fazendo para Deus, que estava fazendo da maneira certa para Deus. Uma sinceridade gigantesca em tentar fazer tudo da maneira que agradasse a Deus, sem perceber que praticamente nada do que eu fazia agradava a Deus. O sistema que eu fazia parte não agradava a Deus, estava em desacordo com a palavra de Deus, com as Escrituras. A pregação em desacordo, a liturgia de culto em desacordo, o que era criado em torno do culto, que fazia parte só do que a igreja acreditava, não era bíblico, era algo que acontecia todos os dias praticamente. Então vou dar exemplo aqui, a igreja, por isso que eu falo hoje que quando eu estava lá, eu enxergava só aquela caixinha. Hoje eu enxergo todo. Então a gente percebe que essas igrejas neopentecostais, elas são muito parecidas no que diz respeito à liturgia, a forma de pregar, como é que eu posso dizer? A maneira como eles lidam com as pessoas, o que faz para atrair as pessoas. Então vou dar exemplo aqui, né? A gente fazia uso de objeto ungido, rosa ungida, todo domingo. Você levava a rosa para ser ungida, ou você comprava a rosa na igreja e levava para casa. Você colocava ela no local de destaque, ou dentro do carro. Depois você tirava umas pétalas para fazer o chá, para você tomar banho ou para você beber, como você achasse melhor. A gente usava fitinha no braço, no pulso, né?
Era uma fitinha que ali era escrito, que a gente chamava de mistérios, né? Eram as línguas estranhas que as pessoas falam, que eu falava inclusive, era escrito ali. Tinha um livrinho com vários desses escritos, e a pessoa era responsável por escrever na fitinha, e a gente usava aquela fitinha como amuleto. Eu lembro que os colegas de trabalho até brincavam comigo dizendo que era fitinha do Senhor do Bonfim. Na época eu até ficava bravo com eles e tentava defender, argumentar como que não tinha argumento, sabe? Bom, isso tudo fez parte do processo de Deus na minha vida para que as escamas fossem caindo, sabe? Eu acho que tudo isso era uma sementinha lançada pelo Espírito Santo para que eu chegasse ao conhecimento da verdade. Tinha a corrente das águas, você levava a água para apresentar no altar, depois você levava para casa para beber ou para cozinhar, seja lá o que for. Era comum a apresentação de objetos, como por exemplo carro. Você comprava o carro, você levava para o pastor, para ele poder ungir o teu carro com óleo, para ele poder apresentar a casa também das pessoas eram ungidas. A gente, quando fazia visita nos lares, a gente levava o óleo para poder ungir a casa da pessoa toda, e por aí vai. Bom, então assim, é um pouco do aspecto da igreja neopentecostal. E como eu já fazia parte, como eu já era responsável por uma igreja à parte, parece que aquilo foi uma oportunidade para que eu buscasse mais conhecimento, mais profundidade bíblica. Veja bem, lá a gente não era nem permitido ler qualquer tipo de livro de pastores de fora. Para vocês terem uma ideia de como funciona, como é que é o modus operandi desse tipo de igreja. Então, a gente não podia ler, a gente não podia visitar outras igrejas, né? Característica de seita, né? O exclusivismo. A gente não podia visitar outras igrejas, não podia ler. Como é que abre o conhecimento de uma pessoa dessa maneira? Então, você vê que é tudo um processo. Hoje eu enxergo que é um processo diabólico para te manter preso naquele sistema ali. E aí, como eu já era líder de uma igreja, eu estava um pouco à parte, e eu sei que eu precisava me dedicar a aprender mais sobre a palavra de Deus para poder pregar, para poder instruir as pessoas. Poxa, quantas vezes eu instruí as pessoas e de acordo com o viés da igreja, mas não com os parâmetros da Bíblia. Instruía muito mais pelo que eu aprendi do pastor do que a Bíblia ensinava de maneira correta. Então ali foi uma salvação para mim, porque eu comecei a buscar conhecimento à parte da igreja. Então comecei a ler alguns livros, comecei a buscar informações, principalmente nas redes sociais, principalmente no YouTube, com pastores gabaritados. E aí eu posso dar exemplo aqui de vários. No Brasil, pastor Hernandes Dias Lopes, reverendo Augusto Nicodemos, Paulo Júnior, para não dizer que são só pastores calvinistas, pastor Eliseu Rodrigues, pastor Carlos Vailate, que se tornaram referência para mim aqui no Brasil. Os de fora, talvez a minha maior referência hoje é o pastor Paul Washer, John Piper, John MacArthur, Steven Lawson, que felizmente teve o problema dele aí de queda, mas que foram referências para que eu buscasse conhecimento bíblico correto e para que eu conseguisse coragem para romper com essa igreja. Porque para você romper com um sistema desse, principalmente estando ali há muitos anos, há 20, quase 30 anos, você precisa de muita força. Por quê? Porque durante toda a sua vida é feita uma lavagem cerebral em você. E você é ameaçado de diversas maneiras. No sentido de, se você sair da igreja,
algo de ruim vai acontecer com você. Se você abandonar a igreja, você está amaldiçoado. E você é literalmente amaldiçoado pela liderança da igreja. Diz que você vai morrer, diz que você vai ficar aleijado. Havia um costume nessa igreja de dizer que a salvação, ela só acontecia nessa igreja. Essa igreja era detentora da salvação. Ou seja, se você saísse e buscasse uma outra igreja, você perdia a tua salvação. Isso é fato, gente. E eu acredito que muitas pessoas vão se identificar com isso sem terem feito parte da mesma igreja que eu. Mas, de novo, eu digo, as igrejas neopentecostais, hoje, eu enxergo isso, são muito parecidas. Muito parecidas. A ideia do exclusivismo, do sectarismo, de você não poder fazer parte, nem sequer visitar outras igrejas. Tudo isso eu vivi durante mais de 20 anos. E tem pessoas que ainda vivem essa opressão, pessoas que eu conheço. Só que elas não têm força para sair. Elas conhecem exatamente tudo o que acontece. Muitas delas sabem o que está errado lá e elas não conseguem sair. Fora tudo isso, existiam as questões de moralidade, né? Claro, não tem evangelho, não há transformação do ser humano. Então, pessoas que nunca foram transformadas eram colocadas como eram colocadas no ministério e como líderes de igreja. Então os escândalos, eles viriam de qualquer maneira. Pessoas não foram transformadas, o seu caráter, a sua essência, a sua natureza. Então problemas de adultério na liderança da igreja, muitos problemas de adultério, muitos problemas de moralidade sexual, diversos. Igrejas que colocavam pessoas na condição da homossexualidade no ministério, quer dizer, sem os pré-requisitos do que a Bíblia diz, que deve ser marido de uma mulher, que governe bem sua casa, seus filhos. Ou seja, pessoas que nunca foram regeneradas, transformadas, eram colocadas nessa condição, inclusive de liderança de igrejas. Inclusive um pastor fez um casamento entre pessoas do mesmo sexo. Então, tudo isso serviu, foi uma maneira para me alcançar, para que eu enxergasse que eu estava no lugar errado. Depois que você enxerga isso, você tem que reunir, buscar forças em Deus, para você acreditar em Deus, na Bíblia Sagrada, nas Escrituras, para você ter força, para ter a convicção de que eu vou sair e Deus está comigo. Eu estou fazendo a escolha certa porque eu estou fazendo a escolha em Deus, que manda as Escrituras Sagradas. E muita gente vive essa opressão e não consegue sair. E tem muita gente lá oprimida, pessoas que tiveram a sua vida mental, a sua saúde destruídas. E até hoje muitas delas não conseguem sair. Muitas outras saíram, graças a Deus saíram. Estão tentando tocar a sua vida na presença de Deus. Mas é isso, é um pouquinho aqui da minha história que eu queria trazer com vocês. De repente depois a gente bate um papo sobre os malefícios do que uma igreja neopentecostal traz para a vida das pessoas e o prejuízo para o evangelho. Hoje o cristianismo ele é muito mal visto e difamado muito por conta desse movimento que é danoso. Então é isso, meu povo. Olha, não se esqueçam, se inscrevam no canal, ativem o sininho das notificações. A gente vai estar sempre aqui trocando uma ideia, trocando experiências. Eu espero que vocês também comentem aí embaixo, deixem aqui as suas experiências e a gente vai falando um pouco sobre isso e sobre caminhos que a gente pode percorrer para buscar uma igreja bíblica. Busque uma igreja não perto da sua casa, busque uma igreja mais perto da Bíblia. E para que a gente possa servir a Deus da maneira como o Senhor requer de nós, que nós o sirvamos e que nós cultuemos a Deus da maneira correta, não da maneira que a gente acha que deve ser, ou da maneira que ensinaram pra gente, talvez ensinando errado. É isso, se inscreva, ative o sininho das notificações,
Um forte abraço para vocês e até o próximo vídeo. Estou chegando aqui em Silva Jardim. Fiquem com Deus.